Os demais irmãos, abram comigo a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu quero falar nessa noite sobre a certeza histórica do Natal, e para isso eu gostaria de ler então Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Palavra do Senhor, essa é a leitura. Oremos. Senhor Deus, nós pedimos que a meditação dessa noite fortaleça a nossa convicção, trazendo a nós plena certeza das coisas, dos fatos nos quais temos sido instruídos a respeito do Natal do nosso Salvador. Oramos pedindo essa bênção para nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora há pouco nós cantamos o hino 231, o primeiro Natal, e uma das frases do hino diz que os pastores estavam à noite guardando os seus rebanhos e experimentando o frio também. Nós sempre pensamos no Natal nessa época de dezembro, no hemisfério norte, a neve nessa época. Jerusalém está numa montanha que tem 840 metros de altitude em relação ao nível do mar, e nessa época também é possível nevar em Jerusalém e ali na região de Belém, que fica a pouco mais de 20 ou 30 quilômetros ao norte da cidade. No entanto, quando você pesquisa e estuda, não demora muito para você descobrir que a data do Natal não tem nada a ver com dezembro. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Os estudos mais acurados apontam para que Jesus tenha nascido provavelmente entre o dia 15 de março e o dia 15 de abril, que era verão. Não tem nada a ver com neve, frio e essas coisas. É por isso que os pastores estavam lá ao relento guardando as suas ovelhas, porque no inverno não dá. E nem sempre tem céu aberto com estrelas, embora isso aconteça com frequência no inverno. O fato é que a data do Natal ser comemorada em 25 de dezembro foi uma discussão longa na história da igreja, lá por volta dos primeiros 300 anos, e ela se fechou mais ou menos ali por volta de 325, quando o imperador do Império Romano era Constantino, e não sabendo direito qual que seria a data do Natal, ele diz: comemora no dia do meu aniversário, aí. E o Natal passou a ser comemorado dia 25 de dezembro, por causa do aniversário do imperador e por causa de uma festa pagã que acontecia naquela época, o chamado solstício de verão, quando a posição da terra em relação ao sol muda do verão, do inverno, e então havia uma festa porque era a época em que o dia ficava mais longo, ou a noite ficava mais longa. E os cristãos queriam dar uma resposta a isso, e eles passaram a comemorar o nascimento de Jesus também nessa época por causa disso. Na história da igreja, muitos pastores, muitos líderes religiosos questionaram a data do Natal, propuseram mudar, mas nunca deu certo. Quando você lê as Institutas de Calvino, ele diz: não vou nem tentar. Já está tão estabelecido que tentar brigar por causa da data do Natal é perda de tempo. O melhor que nós fazemos é comemorar o que deve ser comemorado do jeito certo, e a gente deixa essa questão da data para uma outra hora.
Calvino achava que havia coisas muito mais importantes e sérias para discutir na vida da igreja do que saber se comemoraria o Natal em março ou em dezembro. E havia também a questão da organização do calendário eclesiástico. O catolicismo organizou o calendário eclesiástico de tal modo que as coisas vão se seguindo e então ficou interessante colocar o Natal lá no final do ano. A gente pode seguir o calendário eclesiástico ou não, mas nós temos seguido por causa de questões didáticas e não por ser as datas adequadas e corretas. Mas eu estou falando essas coisas não para desanimar você com a comemoração do Natal, nem para tentar te obrigar ou te convencer a comemorar em outra data, mas só para dizer que o Natal está chegando de novo. E chegando o Natal, outra vez, nós vamos ouvir as mesmas histórias, vamos contar as mesmas histórias e vamos tentar convencer o povo de Deus a comemorar o Natal diante do seu Salvador e para a glória dele, e não simplesmente fazer festa como o mundo todo faz festa, mas nem percebe que Jesus está por aí. Reverendo Carlos Del Pino, que é missionário da PMT na Espanha, ele disse que uma vez estava lá em Suíça, na Suíça, em Genebra, na época do Natal, dentro de um shopping. Ao descer a escada rolante, duas velhinhas iam no sentido oposto, subindo a escada rolante. E aí estava no ar aquele som do shopping, a Noite Feliz. E aí as duas velhinhas começaram a falar uma com a outra: olha o tanto que os cristãos são intrometidos. Agora até no Natal eles se intrometeram. Como se a data do Natal não tivesse nada a ver com o cristianismo. Pelo contrário. As comemorações do Natal, elas se tornaram bem mais fortes depois do ano 1200, com o tal de São Francisco de Assis. Ele enfatizou muito e trabalhou muito para que as comemorações do Natal fossem realizadas adequadamente na igreja. Francisco de Assis, ele fazia uma coisa que está muito esquecida no nosso meio. Ele ligava o Natal diretamente à Páscoa. O nascimento de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus. Porque essa deve ser a nossa postura com o Natal. Sempre que nós lemos Lucas capítulo 1 e lemos o testemunho de Simeão, ele diz: olha, ele nasceu para ser alvo de muita contradição. E ele diz para Maria: uma espada vai traspassar a sua alma com o que vai acontecer com ele. Ou seja, Deus mostrou para Simeão que Jesus, o bebê que recém-nascido ali, havia nascido à sombra de uma cruz. Ele nasceu não para ser um menininho bonitinho de Belém, ele nasceu para ser aquele que carregou todo o nosso sofrimento numa cruz. E foi intencionalmente que nós colocamos 1 Timóteo 1,15 para o texto da contrição nessa noite, pois ele diz que ele veio para salvar os pecadores. Quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus a Maria, ele fala a mesma coisa. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Jesus nasceu à sombra da cruz. Agora, o que isso tudo tem a ver com o prólogo, a introdução do Evangelho de Lucas? Lucas nos apresenta a perfeição da encarnação de Cristo. Ele é o homem perfeito, ele é o Deus homem perfeito que andou entre nós, e nós gastamos aqui quase que um ano inteiro expondo no Evangelho de Lucas o ministério galileu, apontando para como que a perfeição da humanidade de Jesus termina apontando para a perfeição da sua divindade. E há duas perguntas que nós precisamos fazer para Lucas quando nós lemos o seu evangelho, especialmente o capítulo 1 e o capítulo 2, onde ele narra a infância de Jesus, o nascimento e um pedaço da infância de Jesus. Por que somente Lucas narra os acontecimentos da infância de Cristo? Mateus só narra o seu nascimento e já pula para o evangelho. E qual que é a importância de sabermos como foi o nascimento de Cristo para a nossa fé cristã?
E nós temos pelo menos duas respostas. Primeiro, Lucas quer mostrar para nós que a fé cristã ela é histórica, ela não é uma invenção, ela não é algo desconectado com a realidade. A introdução do Evangelho mostra que ele pesquisou e ele se preocupou em escrever um relato que tivesse base, fundamento. E ele fala isso para que fique claro que Deus prova o seu amor por nós, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fato diz respeito à história, aos acontecimentos, e não a ideias, a narrativas, a histórias, a poemas e a filmes que são criados em torno de várias coisas. Não, Lucas quer mostrar que o que está acontecendo com Jesus Cristo, esse bebê que nasceu em Belém, é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. E a forma como ele escreve a história indica que os eventos da anunciação, da infância, são de fato e de verdade cumprimentos das promessas do Antigo Testamento e que, portanto, fazem parte da ação contínua de Deus na nossa história, conduzindo essa história ao seu desfecho final, como nós lemos no livro do Apocalipse. Então eu quero fazer uma breve exposição a respeito do que Lucas fala sobre a historicidade do Evangelho aqui, e ligar tudo isso ao Natal. Há 4 fundamentos para Lucas escrever o seu Evangelho da forma como ele escreveu. O primeiro fundamento, versículo 1, é que o Evangelho está fundamentado numa narrativa coordenada dos fatos realizados entre eles. E hoje em dia, a gente precisa definir narrativa, porque no linguajar da mídia, da televisão, dos jornais e da nomenclatura política do nosso país, narrativa é uma história que se cria para defender uma ideia. Mas não é esse o significado da palavra narrativa quando ela é aplicada a eventos históricos. A narrativa é o contar da história como ela aconteceu. E é preciso dizer isso porque a palavra está tomando uma tonalidade de significado diferente do que ela realmente significa para nós. Então, as narrativas ou as descrições que Lucas faz aqui no seu Evangelho, ele quer mostrar que tudo está ligado à verdade do Evangelho, do Cristo que foi à cruz por nós. Primeiro, ele fala que muitas pessoas já haviam feito o que ele está fazendo aqui. Ele diz aí no versículo de número 1, você pode conferir, visto que muitos houve que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Lucas está dizendo, olha, eu não estou fazendo nada de novo, eu não estou inventando nada. Outras pessoas já falaram de Jesus e da sua história antes de mim. Se é verdade que Lucas escreveu o seu evangelho depois de Marcos e Mateus terem escrito o deles, é muito provável que Lucas tenha lido Mateus e Marcos para compor a narrativa que ele também descreve aqui no evangelho. E é importante nós nos lembrarmos que Lucas não era apóstolo, ele era um cooperador de um dos apóstolos, que era Paulo. Nem Paulo, nem Lucas haviam andado com Jesus 3 anos e meio como os demais apóstolos haviam andado. Por isso, a pesquisa que Lucas faz, ela ganha uma conotação importante para a nossa fé, porque ele é alguém como nós que não viu, que não andou com Jesus, mas quer andar corretamente na sua fé, depositada naquele que os outros conheceram pessoalmente. Então, o que ele faz? Ele faz uma pesquisa. Ele vai atrás dos fatos, ele conversa com as pessoas que estiveram com o Senhor Jesus. Você vai se lembrar quando Paulo escreve 1 Coríntios 15, ele diz que no tempo em que ele estava escrevendo 1 Coríntios, por volta do ano 54, ou seja, mais ou menos 25 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, havia pelo menos 500 pessoas que haviam presenciado a ressurreição, que ainda estavam vivas entre eles e que podiam ser consultadas a respeito daquilo que elas viram e ouviram da boca do próprio Senhor Jesus. Lucas, então, ele diz, olha, a minha narrativa não é original, não estou criando. Eu estou construindo em cima do que os outros já disseram.
Mas ao dizer isso, ele também quer dizer que a sua narrativa não é fantasiosa. Ele não está acrescentando, ele não está inventando, ele não está querendo florear a história com alguns detalhes a mais. Ele está falando de eventos reais, acontecidos realmente. E ele então diz que a narrativa que ele ouviu e conversou com as pessoas era uma narrativa coordenada. A palavra coordenar quer dizer reunir, arranjar, compor, colocar na ordem certa e de forma coerente e harmoniosa. Ele está falando que ele colocou em harmonia tudo o que ele ouviu a respeito do Evangelho. Então, nosso primeiro fundamento é que o Evangelho é uma narrativa organizada dos fatos relacionados ao nascimento, à vida, à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, versículo 2, Lucas deixa bem claro para nós que o Evangelho está fundamentado num testemunho ocular dos primeiros ministros da palavra. Olha aí o verso 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas está se referindo a Pedro, a João, aos Tiagos, a Mateus, a Bartolomeu, a todos eles. Se você abre a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 até o versículo 21, Pedro diz que está tentando fazer as pessoas a quem ele escreve relembrar das coisas que ele presenciou. Ele diz: olha, eu estou falando das coisas que eu fui testemunha ocular. Eu estava lá. Eu vi, eu vivi, eu experimentei, eu ouvi tudo o que Jesus disse, eu acompanhei todos os eventos ao seu lado, andando como seu discípulo. Então, Lucas está dizendo que ele não foi atrás de relatos de segunda mão, ele foi conversar com as pessoas que estiveram lá, nos lugares, nos eventos, e que conversaram com o Senhor Jesus Cristo. As pessoas que realmente estavam envolvidas com os acontecimentos. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que ele marcou uma entrevista com Maria. Ele separou um momento com ela e foi conversar com ela, perguntando como foi o nascimento de Jesus. O que aconteceu? Por que vocês estavam em Belém e não em Nazaré? E ele então fez uma entrevista, ele conversou com ela, ele foi lá e conversou com as pessoas que foram curadas por Jesus, ele procurou encontrá-las e procurou conversar com elas. E ouvir da sua boca os relatos que eles trouxeram. E é interessante que, uma vez que Lucas é médico, a sua narrativa a respeito de vários milagres de Jesus são bem mais acuradas do que dos outros apóstolos. Ele diz, por exemplo, em um milagre, que a mão que Jesus curou da pessoa era a mão direita e não a esquerda. Os outros relatos simplesmente diz que Jesus curou a sua mão, mas ele diz, curou a mão direita. Quando ele fala daquele leproso que veio até Jesus, ele diz que Jesus estendeu a mão para tocar nele, o que quer dizer que o leproso não estava abraçado às suas pernas, como às vezes a gente encontra em desenhos da internet. Não, ele estava a uma distância respeitável, porque o leproso tinha que guardar distância das pessoas. Para que Jesus tocasse nele, Jesus teve que estender o braço. E Lucas diz que Jesus estendeu o braço, mostrando essa questão médica a respeito de que Jesus tocou de fato pessoas que não podiam ser tocadas. Então, ele está baseado em relatos originais, oculares, e ele diz, essas pessoas, muitas delas são ministros da palavra, pessoas que pregam constantemente, que relembram e lembram os fatos, para que as pessoas não se esqueçam deles. Terceiro, o fundamento do Evangelho está baseado em um registro escrito, oriundo de uma acurada investigação. Ele diz no versículo 3, ele diz, olha, eu também quis escrever, e ao resolver escrever, olha o que ele diz, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem,
dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Observe que Lucas nos dá 4 informações importantes aqui. Primeiro, ele diz que ele baseia o seu evangelho numa narrativa coordenada. Ele escolheu os assuntos, ele organizou os assuntos, ele montou a história dessa forma. Ele arranjou tudo, querendo mostrar um ponto de vista, e o ponto de vista é a plena humanidade do nosso Salvador. Vocês se lembram? Por que nós temos 4 evangelhos? Irineu de Leão, lá no ano 180, ele formulou a primeira teoria de por que nós temos 4 evangelhos. É uma coisa da gente rir, mas ela está lá nos livros dele. Ele diz, nós temos 4 evangelhos porque são 4 as marcas norte, sul, leste e oeste na terra. Então, já que tem norte, sul, leste e oeste, então tem que ser 4 para cumprir as 4. Ou, porque são 4 ventos que existem no mundo, então são 4 evangelhos. Hoje a gente lê isso, a gente acha engraçado. A teoria mais aceita e queremos ser a correta, é de que cada evangelho foi escrito a um povo específico, com um tema específico. Mateus foi escrito aos judeus, para mostrar que ele era o Messias prometido, e é por essa razão que Mateus, mais do que os outros evangelhos, fala o tempo todo, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E é por isso que é importante o testemunho de um homem chamado Papias, que escreveu lá por volta do ano 130, 120, uma obra chamada a Narração dos Ditos do Senhor, um título parecido com esse, que não sobreviveu a não ser 2 fragmentos, e num desses fragmentos ele diz que Mateus escreveu o seu evangelho primeiro em hebraico e somente depois traduziu para o grego, para exatamente fortalecer o argumento de que Mateus escreveu para os judeus primeiro. Lucas escreve aos gregos que adoravam a perfeição do corpo, e ele mostra a perfeição da encarnação do Filho de Deus. Marcos escreve aos romanos, que eram aqueles que governavam a Palestina e dominavam Israel, e ele então diz que Jesus é aquele servo que veio não para ser servido, como os romanos vieram, conquistaram para serem servidos. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E por fim, João, que escreve de forma geral, ele se concentra na divindade de Jesus, e ele mostra a divindade de Jesus por meio daquelas 7 frases: eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, quando termina o evangelho, os discípulos olham para ele, todos sabiam quem ele era, por isso ninguém perguntava. Ele é o eu sou, a mesma frase que Deus havia dito para Moisés. Ele então diz que ele escreve e ele faz uma pesquisa desde o começo, desde a origem. Ele foi lá atrás, conversando com as pessoas. Ele diz que o seu relato é por escrito. Ele é um documento que ele está deixando para a história, preservado nas palavras da revelação, preservado pela ação do Espírito Santo na história. E por último, ele diz que ele fez uma exposição em ordem. Ele colocou os assuntos e os temas na ordem que eles aconteceram na história de Jesus. Ao dizer que ele fez uma acurada investigação, ele diz que ele cumpriu o papel de detetive, ele seguiu a pista. Ele saiu procurando os lugares, os eventos, as pessoas e os relatos, para que você e eu pudéssemos ter plena certeza da nossa fé. E por último, em 4º lugar, Lucas nos mostra que o registro das narrativas dos evangelhos tem por objetivo gerar em nós plena certeza das verdades em que fomos instruídos. E ele diz isso para um homem chamado Teófilo. Ele diz: eu fiz uma investigação desde a sua origem para dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Preste atenção no para quê.
Tudo o que ele disse aqui no versículo 1, 2 e 3 tem um propósito, tem um objetivo, tem uma intenção. Qual que é a intenção? Que aquele, que no caso aqui é Teófilo, que lerá o Evangelho, obtenha plena certeza das verdades em que ele foi instruído. Ou seja, Lucas está escrevendo para que você, para que eu, para que o século 21 tenha plena certeza dos fatos do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição do nosso Senhor e do nosso Salvador. Então, o objetivo, a intenção é essa. Há 4 questões aqui para você guardar no coração. Primeiro, o testemunho de Lucas é intencional, é para quê? Ele escreve querendo produzir uma reação em você, uma reação em mim. E essa reação é plena certeza da fé que nós temos. Que a nossa fé não está baseada numa mentira, não está baseada numa traição, não está baseada em um engodo, mas está firmemente baseado em fatos realmente ocorridos na história do mundo. E é importante dizer isso porque há na mídia pessoas que dizem que a história de Jesus é inventada, que não se tem certeza de nada do que ele fez. Existem produções cinematográficas que usam da chamada liberdade poética para colocar na boca de Jesus coisas que ele nunca disse e nas mãos e nos pés de Jesus coisas que ele nunca fez. Então, um exemplo bem ruim disso é aquele filme A Última Tentação de Cristo, em que apresenta para nós um Cristo esquizofrênico que ouve voz e tem medo das vozes que ouve. Que quando cura uma pessoa, ele fica tão assustado de que a pessoa foi curada mesmo, que ele tem uma crise de pânico, daquelas de você ter que ficar respirando dentro do saquinho de papel. E chama João Batista de mentiroso quando diz que ele tem que batizá-lo, ele é que precisa ser batizado por Jesus. E muitas outras coisas que quem assistiu o filme guardou na memória para questionar depois. Não, aquele Jesus da última tentação de Cristo é uma farsa. É alguém que nunca existiu. O Jesus da Bíblia não é um Jesus que tem medo, não é um Jesus que é covarde, não é um Jesus que está em depressão e pânico. É o Jesus que está plenamente certo, convencido e consciente de quem Ele é e do que veio fazer. E na sua humanidade Ele traz para nós segurança, porque a própria Bíblia diz que, sendo Ele humano e tendo sofrido todas as tentações que nós sofremos, mas não caindo em pecado, é exatamente porque Ele é ser humano e porque Ele não caiu que Ele pode nos socorrer. A Bíblia explora a divindade de Jesus, não para questionar, explora a humanidade de Jesus, não para questionar a sua divindade, mas para mostrar exatamente que a sua divindade age no meio da sua plena humanidade que Ele compartilha conosco. Segundo, Lucas diz que o seu testemunho é verdadeiro, ele foi atrás. Ele foi atrás exatamente porque ele queria ter certeza no seu coração a respeito das verdades que ele cria. Então ele não foi simplesmente para criar uma história e ganhar dinheiro em cima disso. Ele foi para ter plena certeza de fé. Terceiro, o testemunho ele é sujeito à averiguação, porque ele está escrito. Você pode averiguar aquilo que está escrito. Por que que as pessoas escondem os documentos? Por que que as pessoas não querem colocar no papel as suas ideias? Porque se você coloca no papel, vira documento e pode ser averiguado. Nós dirigimos há um tempo atrás uma comissão da IPB para tratar de um problema que estava surgindo na nossa denominação. E aí um irmão questionou o que nós estávamos fazendo e ele mostrou um calhamaço dessa grossura de coisas que ele havia escrito, questionando o que a gente estava fazendo. Nós pedimos então, dá para a gente anexar? E ele disse, de jeito nenhum. Se eu der o meu documento para vocês, vocês vão usá-lo contra mim. Então eu posso mostrar um calhamaço assim, dizer, olha aqui a prova, mas não deixar ninguém ler, parecendo o que anda acontecendo aí nos nossos tribunais, não é mesmo? Ninguém tem acesso a nada, e se não tem acesso a nada, não pode provar nada. Mas Lucas diz, não, está aí, está na mão, pode pegar, pode pesquisar, vai atrás como eu fui.
Quarto, o seu testemunho, ele pode ser provado pelo escrutínio dos fatos. Não é contraditório, não é imaginoso, não é fabuloso e muito menos cabuloso. Nem eivado de mentiras inconsistentes no seu conteúdo. É interessante você comparar as narrativas de Lucas com um livro apócrifo escrito por volta do ano 340, o Evangelho da Natividade de Maria, escrito no Egito por cristãos gnósticos que queriam tirar da Bíblia qualquer afirmação sobre a humanidade de Jesus, para enfatizar a sua divindade. Então, eles interpolam na narrativa do próprio Evangelho de Lucas vários relatos que Lucas nunca ouviu falar. E a principal razão porque nós não acreditamos no Evangelho da Natividade de Maria, aqui nós não estamos falando mal de Maria, nós estamos falando do relato mal escrito a respeito dela, lá do ano 340, é de que eles dizem que foi daquele jeito que aconteceu, mas Lucas em nenhum momento cita nada daquilo. O Evangelho da Natividade de Maria fala que Maria era filha de um casal rico de Jerusalém, e que esse casal faleceu e que Maria ficou sob a custódia do templo, debaixo da tutela de um certo sumo sacerdote, Anás. Vocês já ouviram falar desse nome? É ele mesmo. E que foi criada dentro do templo até os 12 anos de idade, e não podia continuar lá, então eles deram um jeito de arrumar um casamento para ela, e arrumaram um tal de José, um homem muito idoso, que já tinha 5 filhos e 2 filhas, e eles forçaram José a se casar com Maria. Tudo construído no templo, pelo sumo sacerdote. Mas aí você pega os evangelhos, Maria vem com Jesus para Jerusalém e ninguém a reconhece. E Anás está lá. Ele é o sogro do Caifás. Ninguém sabe quem é Maria. E aí, a grande questão é a seguinte: se aconteceu do jeito que o Evangelho da Natividade de Maria conta, por que Lucas não cita se foi tão importante? E a resposta é muito simples: não cita porque não existia esse relato. Ele foi inventado depois, a fim de defender certas ideias. Eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: primeiro, o Natal que nós comemoramos é história acontecida de fato. Embora nós o comemoramos no dia 25 de dezembro, que não tem nada a ver com o Natal, o que se comemora é verdadeiro. A data é um ajuste, mas o evento é verdade. Jesus nasceu mesmo. Segundo, o Natal que nós comemoramos, ele é verdadeiro, ele diz respeito à nossa salvação. A mesma reverência com que nós comemoramos a Páscoa, nós comemoramos o Natal, não para adorar o menino bonitinho de Belém, mas para adorar o significado e o objetivo para o qual ele veio. Ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Ele já nasceu para isso. Terceiro, o Natal que nós comemoramos, ele é comprovável, não é uma intromissão dos cristãos na cultura dos povos. Nós comemoramos aquilo que aconteceu. O nascimento do Deus vivo que veio andar com a gente. E quarto, o Natal que nós comemoramos é a revelação da encarnação do Filho de Deus. É Deus mostrando para nós o que Ele quer fazer conosco. E por último, em quinto lugar, o Natal que nós comemoramos é o fundamento do Evangelho. Está na raiz, está no tronco do Evangelho. Nós adoramos o Salvador que nasceu na nossa história. Tem uma data no calendário, tem uma cidade onde isso aconteceu. É um lugar onde as pessoas podem de fato visitar e conhecer. Ainda que haja dúvida se o local onde ele nasceu é o local lá da igreja da Natividade mesmo, mas foi lá. Uma das coisas que às vezes eu fico pensando, eu fico resistindo à ideia de um dia visitar a Palestina. Tenho muito medo daquelas bombas que explodem lá, na verdade. Mas eu fico me perguntando como seria estar lá e ver.
Vários colegas meus foram lá. Um colega meu disse que foi lá, e quando ele pôs a mão no muro das lamentações, ele não aguentou, ele teve que chorar. É um pedaço do templo de Salomão, onde Jesus veio. Às vezes eu brinco com a Edneia, ela fica brava comigo. A gente não vai em Jerusalém, porque se chegar lá você vai querer pegar uma vassoura e varrer aquelas escadarias lá, porque não pode, é tudo relíquia. Ela fica brava quando eu falo isso. Quando eu chegar lá em casa eu vou ouvir de novo. Mas a história é exatamente essa. É o lugar onde ele andou. E é impossível você não ir num lugar como esse e tentar imaginar. Uma das cenas daquela novela da Record sobre Jesus Cristo, às vezes eu gosto de assistir esse negócio só para poder comparar as interpretações. Mas é interessante às vezes ver como que as pessoas tentam reconstruir o contexto para dar um segmento na história. E tem um momento em que Jesus chega diante de Jerusalém e ele lamenta. Quando Jesus chega diante de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ele lamenta sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis reunir você, como a galinha reúne os seus pintinhos, e você não quis. Como que a Record construiu essa cena? Ela coloca Jesus no Monte das Oliveiras, e ele fica vendo os acontecimentos das pessoas, da história, da Bíblia, andando ali. Ele vê Davi chegando, ele vê Davi saindo, ele vê o outro chegando, o outro passando. Ele vê a história, e em cima daquilo que ele vê, que ele lembra, porque ele é eterno, ele estava lá quando aconteceu, ele lamenta sobre Jerusalém. Por que isso? Porque a história aconteceu, não tem como apagar. E nós dizemos isso sobre o Natal. É história, aconteceu, não tem como apagar. E aí você é chamado a tomar uma decisão. Você crê na história do Salvador, que veio por sua causa, para te dar o perdão que você precisa, mas que não merece? Ou você vai dar de ombros e simplesmente fazer uma festa, beber, comer, dar presentes, reclamar do presente que recebeu no amigo secreto da empresa e coisas desse tipo? Não. Comemore o Natal com alegria, plenamente instruído e plenamente certo dos acontecimentos que você crê e anuncia. O Filho de Deus de fato esteve entre nós e voltará outra vez.